é junto ao povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos o que, irmãos? Tudo. Vocês estão deixando mesmo? Tudo. Né? Tudo que vai atrapalhar o relacionamento de vocês com Deus, é óbvio, né? E te seguimos, que receberemos. Jesus disse: em verdade vos digo que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar. Jesus está dizendo assim, lá no final, quando o Filho do Homem restaurar todas as coisas, vocês se assentarão no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E não são só os apóstolos que vão se assentar em tronos, não. Porque Jesus disse, aquele que vencer, eu darei o privilégio de se assentar comigo no meu trono. Tem um lugar reservado para você do ladinho de Jesus. Amém, irmão? Glória. Nós estamos separados dele por um tempo, mas um dia estaremos com ele para todo sempre. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, isso aqui é no contexto de perseguição, tá? Eu preciso explicar, irmão, me permita, ler e explicar antes de pregar. Porque às vezes a pessoa lê isso aqui e não entende, né? Parece que o pastor Nil está dizendo que os irmãos têm que abandonar a casa para seguir Jesus. Isso aqui era no contexto de perseguição, quando as pessoas se convertiam, a família expulsava. Porque não tem aquele pessoal muito religioso, muito doente, que quando alguém se converte, ele diz assim, você não faz parte da nossa família, e perseguia, tirava, deserdava. Aí a pessoa tinha que decidir se Jesus era maior na vida dela. Se ela ia continuar com Jesus ou ia abandonar. É nesse contexto. Mas vamos atualizar o que Jesus está dizendo. Aquele que tiver deixado a imoralidade, a preguiça, a desobediência, o alcoolismo, o mundanismo, o orgulho, a vaidade, a soberba, por amor do meu nome, receberá o quê? 100 vezes tanto, oh glória, e herdará a vida eterna. Aonde estão os herdeiros da vida eterna esta noite? Porque muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vou ler o 27 de novo. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Podeis se sentar, meus irmãos. Eu quero conversar com meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, nesta noite, sobre a herança de Jesus, o legado de Cristo. O que é que ele deixou para os seus discípulos e, por conseguinte, para a sua igreja. Nós, quando lemos os evangelhos, nós observamos que Jesus exigia daqueles que o seguiam uma certa radicalidade, um rompimento com muita coisa, em praticamente quase tudo. Vocês observam que sempre que Jesus chamava alguém, a Bíblia fala, ele deixando tudo, passou a seguir Jesus. Não dá para ser cristão e continuar vivendo segundo o nosso achismo, a cultura do mundo, a nossa personalidade, a nossa herança. Se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos negar a nós mesmos. Foi ele que disse em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém deseja ser meu discípulo, tem alguém aqui que um dia desejou ser discípulo de Jesus? O que Jesus diz? Deverá negar a si mesmo. Levar a sua cruz e segui-lo até o final. Então, todos os discípulos, eles foram marcados, preste atenção, por essa realidade. Eles tiveram que abandonar tudo que os impedia de serem transformados conforme o caráter de Cristo. Nós observamos Pedro aqui nesse texto preocupado,
Porque Jesus acabara de falar com um jovem muito rico, um jovem empreendedor, tipo um Pablo Marçal da atualidade, né? Que ganhou dinheiro muito rápido, muito cedo. E esse jovem, muito rico, chegou para Jesus perguntando o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, já conhecendo os pensamentos, o coração dele, disse: não, você só tem que obedecer os mandamentos. Ele disse: opa, eu sou obediente aos mandamentos. Aí começou a recitar os mandamentos que ele obedecia. Aí então Jesus olhou para ele e disse assim: você está indo bem. Jesus não censurou isso. Mas ainda falta uma coisa. Irmão, tem hora que eu fico com inveja do jovem rico, porque para ele só faltava uma coisa. Parece que para a gente falta tanta coisa, né? Não é verdade? Você olha para a sua vida assim e você pensa assim que só falta uma coisa para você ser um cristão assim melhor, mais parecido com Jesus, mais convicto da eternidade. Só uma coisinha. Né? Ele tem ciúme, né? Uma invejinha santa do jovem rico, meu irmão. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem. Olha o que Jesus está pedindo para esse moço aqui. Tudo. Jesus não está pedindo o dízimo, 10%. Jesus não está pedindo para que ele dê a metade, como fez com o Zaqueu, bem na verdade. O Zaqueu, que de forma voluntária disse que daria a metade. Jesus está dizendo que ele tinha que vender tudo. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você terá um grande tesouro no céu. Aí o jovem, ouvindo isso, ele pensou: eu vou ficar pobre. A gente se acostuma com riqueza, irmão. Nunca fui rico não, mas dá para ter uma ideia, né? Já pensou? A pessoa acostumar, né, com um certo padrão. Tem gente que entra em crise depressiva e até se suicida por causa desse negócio. Tinha muito dinheiro, de repente está aqui embaixo. Não é verdade? Imagine ele, tinha tudo e agora tem que se desfazer de tudo, ficar pobre para seguir Jesus. Mas Jesus não está fazendo isso porque gostava de humilhar o ego das pessoas, não é isso. Jesus só está pedindo isso porque ele sabia que, apesar de virtudes, o dinheiro era o senhor daquele jovem. Era a fonte da sua felicidade, da sua alegria e do seu prazer. Era o que o realizava como pessoa. Então Jesus disse: abre mão disso e você terá um tesouro no céu. Mas o jovem, a Bíblia diz que tristemente ele se retira porque ele pensou que tinha muitas riquezas. A Bíblia diz com muito cuidado que Jesus ainda olha para ele e o ama profundamente. Que tristeza, né, irmãos? Esse jovem perdeu a oportunidade de receber uma riqueza que o ladrão não rouba, que o tempo não diminui o seu valor. Uma riqueza que o homem não consegue pelo próprio esforço. É um presente que se recebe de Deus. Deixou de receber Jesus. Deixou de receber vida eterna. Deixou de entrar na fileira dos que viveram para a glória de Deus. E o texto diz que quando Pedro vê Jesus conversando com aquele rapaz, Jesus disse: olha, nenhum homem que ama as suas riquezas vai entrar no reino dos céus. Só que isso está num texto paralelo de Lucas. No texto que nós lemos, não diz necessariamente que ama as riquezas. Jesus vai falar assim no versículo 23. Dificilmente um rico entra no céu. Mas o texto paralelo está falando daquele que ama a riqueza, não é rico. Porque tem muito rico que é abençoado. Não é verdade? Tem, que é generoso, que o Deus dele não é o dinheiro, que ele ajuda, que ele é solidário, que ele é humilde. Tem uns mentidinhos, mas tem uns abençoados. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Aí o Pedro se escandaliza e diz: Senhor, se esse moço aqui, que obedecia praticamente todos os mandamentos, o Senhor está dizendo que não vai entrar no céu, e como é que não ficar? Ele está, né, perdendo essa oportunidade, de modo quem é que pode se salvar? Aí ele diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixou só uma rede, irmão, de pesca. Deixamos tudo, o que é que vamos receber? Aí Jesus disse: Pedrão, te acalma, Pedrão. Porque vai chegar o tempo em que,
quando eu restaurar todas as coisas, vocês se assentarão comigo no meu trono. Irão governar as nações. Jesus estava falando do milênio. Vou governar o mundo. Vou se sentar em tronos de glória. Então Jesus disse: aquele que não tiver deixado isso, aquilo, não é digno de ser meu discípulo. Eu quero conversar com os irmãos, essa é uma introdução sobre o legado de Jesus. Vocês, quando leem os evangelhos, vocês vão perceber, pessoal, que Jesus, ele não foi apegado a bens materiais. A gente é que se apega demais, irmão. Tem um texto bíblico de Paulo que diz assim: nada nós trouxemos para este mundo. Quando você veio ao mundo, você veio como? Fala aí, fala bem alto. Nu. Pelado, né? Nu. Sem nada. Paulo diz: nada nós trouxemos para esse mundo, viemos nu. E quando morrermos, vamos voltar com o quê? Não dá para colocar o dinheiro num banco no caixão. E ainda que colocasse, não dava para levar para o outro lado. Não dá para levar a casa. Não dá para levar tudo que você conquistou aqui. Paulo diz: nada eu trouxe para esse mundo, nada eu vou levar. É por isso que Jó, quando perde tudo, ao invés de naquele momento murmurar, ele canta um hino. E diz: louvado seja o Senhor. Ele me deu, ele tirou. Oh, glória! Sabe o que Jó está dizendo? Tudo que eu tenho não pertence a mim mesmo. Não vem da minha sabedoria, do meu poder, do meu esforço, da minha oratória, da minha capacidade, do meu QI, da minha esperteza, porque sei fazer negócios. Não, tudo que eu tenho vem de Deus. E só quem pode tocar é Ele. Satanás fica irado, irmão, babando, mas ele não pode tocar na vida daquele que Jesus tomou para si. Porque tudo que você tem pertence a Deus. Você recebe essa palavra? Preste atenção. Por isso, por esse princípio, Jesus era desapegado. Olha para cá. Jesus, quando vem ao mundo, a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória e desce ao nosso nível. E o termo bíblico, irmão, são, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo diz que Jesus humilhou-se, tomando forma de homem. Olha só. Às vezes eu leio esse texto e fico chocado. Às vezes a pessoa, por um pouco mais de dinheiro e de inteligência, já se acha tanto, né? Quando Jesus se torna como a gente, a Bíblia diz que ele se humilhou. Foi uma humilhação. Por causa da nossa condição de abandono de Deus. Então, Jesus, quando vem ao mundo, ele não nasce em berço, como diz o hino nacional. O hino nacional que diz berço esplêndido. Jesus não nasce em berço esplêndido, berço de ouro. Jesus é colocado numa manjedoura. Jesus é colocado num recipiente que colocava comida para animais. Irmãos, eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando do homem mais importante que o mundo já viu. Deus em carne. Quando veio ao mundo, não foi recebido com glória humana. Foi colocado num ambiente insalubre, simples, muito baixo até. Tudo que Jesus tinha, quando a gente lê a Bíblia, era emprestado. A manjedoura era dele. Ele não estava na casa dele. Não era nem de José nem de Maria, era emprestado. Quando Jesus anda de carro pela primeira vez, vocês lembram quando Jesus andou de carro na Bíblia? Nunca leu isso, não? Quem lembra? Jesus andando de Ferrari. Você nunca leu isso aqui, não, irmão Alan? Rapaz, você tem que ler a Bíblia direito. Jesus só andou de carro uma vez. Quando ele estava indo para Jerusalém, nos últimos dias antes da morte dele, ele entra num jumentinho. Que era o veículo da época, irmão. Entendeu? Aquele jumento era de José?
de Maria, dos discípulos, era emprestado. Quando Jesus está morrendo, nem túmulo ele tem. José de Arimateia tem que emprestar. E alguém está querendo seguir Jesus, porque Jesus está alimentando multidão, Jesus está sendo aclamado como um rei, e alguém diz, Senhor, eu vou te seguir onde você for. Aí Jesus disse assim, rapaz, o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. Vocês não estão percebendo que Jesus era desapegado? Eu não estou dizendo que é errado termos casas, posses, entendam. Mas Jesus era desapegado disso. Porque tudo que ele teve era emprestado. Olha para cá. Se tudo que Jesus teve era emprestado, o que é que ele vai deixar para quem está seguindo ele? Hã? Responde para mim aqui. Irmão Léo. Se tudo que ele tem é dos outros, não é dele mesmo, não tinha nenhuma casa para chamar de dele, o que ele vai deixar para a galera que segue ele? E é muita gente. É por isso que o Pedrão está dizendo assim, Senhor, e o que nós vamos receber? Nós estamos te seguindo. O Senhor não fez nem um pé de meia para nós. Nós abandonamos tudo, nosso comércio, nossos empreendimentos, tudo para seguir o Senhor. Durante quanto tempo? 3 anos. Quando Jesus está falando isso, Jesus percebe que os discípulos ficam preocupados. Aí então Jesus diz assim, não turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu nem teria dito. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E daqui a pouquinho eu vou e vos levarei para estarem comigo para todos sempre. Mas os discípulos ficaram preocupados. Porque Jesus está indo para a morte, para a cruz. Ele não vai para o trono de Jerusalém, como alguém pensava. Irmãos, por que Judas abandonou Jesus? No finalzinho do ministério dele. Não foi no começo, não. Foi no começo, né, presbítero Melk? Judas era o tesoureiro. Pastor, calma aí, pastor. Quer dizer que entrava dinheiro no ministério de Jesus? Entrava. Jesus escolhia oferta, viu? Você que gosta de bater em oferta. Eu não sei para que oferta igreja. Jesus escolhia. Tinha lá um gasofiláciozinho, a galera ajudava. Porque, olha aqui comigo. Jesus tinha 70 discípulos, tinha mais uns 500 que seguiam ele. Como é que Jesus ia alimentar esse povo, irmão? Será que Jesus toda vez ia ter que transformar pedra em pão, multiplicar pão? Como é que é? Tinha que ter recurso para dar comida para essa galera, irmão. O pessoal não trabalhava. Era 3 anos. Aí tinha lá o gasofilácio enquanto Jesus pregava. A Bíblia também fala de umas mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Quem quer louvar Jesus pela vida das mulheres aqui? Glória a Deus. Cadê as irmãs endinheiradas aqui que vão contribuir para o reino de Deus? Irmão, vocês são ricos, irmão. Levanta a mão. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor. É verdade, irmão. Ei, Maiara, tinha umas mulheres lá, ó, que bancava. Glória a Deus por isso, irmão. Eu quero um glória a Deus pela vida das mulheres dessa igreja aqui essa noite. Glória a Deus, porque Jesus usa. Quanto tempo Jesus não está usando vocês aqui, né? Aí tá, volte para cá, atenção. Tinha um gasofilácio que recolhia oferta. E quem é que cuidava da oferta? O Judas. Por que o Judas cuidava da oferta? Porque era a habilidade dele, era um homem de confiança, era hipócrita demais. Judas era tão hipócrita que até Jesus confiou nele. Tu já pensou uma pessoa ser tão hipócrita que até Jesus confia no cara? Enganou Jesus. Entre aspas, tá? Aí o Judas, olha pra cá, Melk, ele segue, porque ele pensa assim, Jesus vai para Jerusalém, ele está rebanhando gente, todo mundo está dizendo que ele vai ser rei, os 12 aqui vão ser os ministros do Estado, o Pedrão vai ser o ministro, sei lá, da justiça, que ele gostava de andar com espada, né? O Tomé
vai ser o ministro, era o medroso. De que mesmo? Da segurança. Tinha medo de tudo. O Mateus. E esse é o ministro da Casa Civil. E quem seria o tesoureiro? Quem seria o Tachad lá o Haddad lá do período de Jesus? Quem seria? Quem seria? Fala para mim quem seria? Judas, irmã Núbia. Aí, presta atenção. Quando que o Judas decide abandonar Jesus, irmã Maria? Jesus está indo para Jerusalém e ele fala assim, doutor, eu vou para Jerusalém e os sacerdotes já estão me aguardando para me prender e me crucificar. Eu vou para ser morto, crucificado. Mas não se preocupem, eu vou ressuscitar no terceiro dia e me manifestarei vivo até vocês. Só que o Judas não pegou a expressão inteira da ressurreição. Judas ficou só com a morte. Aí ele pensou assim, Alcione, se ele vai morrer, é melhor sair fora. Como ele amava o dinheiro, ele não queria perder. Irmãozinho da mata. Ele não queria perder dinheiro, Judas. Ele chega lá com os sacerdotes e vende Jesus por quanto? 30 moedas de prata. Mas os 11 ficam lá. Que herança Jesus vai deixar para eles? Irmão, tem muita coisa. Confesso que eu queria pregar pelo menos 2 horas só esse sermão aqui. Não é ufanismo, não. É vontade de falar de Jesus mesmo. Que herança Jesus deixa para os seus discípulos? Ele prometeu que deixaria algo. Ele não nos prometeu casas. Prometeu? Porque ele sabe que você conseguiria isso com o seu próprio esforço. Vai trabalhar, irmão. Né? Jesus, me dá uma casa. Trabalha que Jesus dá. Né? Jesus, eu quero um carro. Mas fica só orando. Vai trabalhar, irmão. Levanta cedo. Né? Limpa teu nome para tu ter financiamento lá na hora de comprar o carro. A gente espiritualiza demais as coisas, irmão. Jesus não prometeu casa, Jesus não prometeu carro, Jesus não prometeu posses, porque isso a gente... Fala aí, irmão, prega comigo, isso a gente consegue. Olhe para mim, recebe essa palavra. Tudo que eu consigo, eu posso perder. Mas aquilo que eu recebo de Jesus, ninguém tira, ninguém rouba, ninguém toma, é eterno. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. Aquilo que você consegue aqui, fica aqui. Mas aquilo que o céu está te dando, irmão, vai permanecer para sempre. Oh, glória. Vamos entender aqui, estou indo para a conclusão. Vamos entender aqui o que é que Jesus deixa para os seus discípulos. A primeira coisa que ele deixa, João 14:16. Jesus diz assim, eu vou. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu enviarei o outro Consolador. E ele estará com vocês para sempre. A palavra outro, Neiva, se você tiver um pouco de curiosidade da língua grega, outro lá é alos. Vamos falar grego aqui, qual é a palavra? Alos. Outro da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma espécie. Jesus está dizendo assim, eu vou, mas eu não vou mandar ninguém inferior a mim, não. Não é Pedrão que vai cuidar da congregação, não. Não é o Papa, não é homem nenhum, não é pastor nenhum. Quem vai cuidar sou eu. Eu vou estar lá intercedendo e vou enviar o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, Jesus não está deixando dinheiro, mas está deixando uma riqueza muito maior. Ele deixou o Espírito Santo em cada um de nós. No dia que, eu estou recebendo Jesus aqui, a palavra dele em mim, no meu coração. No dia que você diz assim, eu entrego a minha vida a Cristo com sinceridade, o Espírito Santo vem morar em você. Sabe por que você ainda se arrepende dos seus pecados? Porque o Espírito Santo não foi embora, não, ainda permanece aí. Sabe por que você ainda sente algo diferente quando a palavra é pregada? Porque o Espírito Santo está aí. Sabe por que você não foi para o mundão na sua fraqueza? É porque o Espírito Santo está aí e ele vai te preparar para morar no céu. Quem recebeu essa herança? Quem recebeu essa herança? Quem recebeu essa graça? Oh, glória!
Tem mais coisas aqui sobre o Espírito Santo. Sobre o significado da palavra paráclito. Significa amigo, advogado, conselheiro. Mas eu não tenho tempo para isso. Essa foi a primeira herança que Jesus deixou. A segunda está em João 4, 14 e 27. Jesus disse assim: vão perseguir vocês. Irmão Júnior, vão odiar vocês. Vão falar mal de vocês. Vão dizer que vocês estão atrasados culturalmente. Vão dizer que vocês não evoluíram. Mas não se preocupe. A aflição vai bater na porta de vocês. Jesus está dizendo: mas eu deixo com vocês a minha paz. Acho que aqui pouca gente ouviu. Eu deixo a minha paz com vocês. Paz não é ausência de guerra, porque eu estou em guerra contra o pecado, contra o mundo e contra as trevas. Quem me acompanha? Paz não é ausência de guerra. Paz é quando você consegue ficar bem, mesmo diante da batalha. Por quê? Porque o capitão da salvação está no controle da sua história. Quem tem essa paz de Jesus aqui? Quem tem? O mundo vai te odiar, mas não vai tirar a tua paz. A dor vai chegar, mas não vai tirar a tua paz. Glória. Outra herança de Jesus. 16 e 21, João. Não tenho tempo, irmão. Está terminando já. 16 e 21, João 16 e 21. Jesus te deixa outra herança. Jesus está dizendo assim: eu estou com vocês. Daqui a pouquinho eu vou. Vocês vão se entristecer por um período. Porque quem que não fica triste se Jesus foi embora, hein? Hein? Se Jesus falar para você assim: irmão Alain, eu vou me afastar de ti por um tempo. Sangue de Jesus tem poder, né? Irmão Olavo, Jesus falar assim: eu vou me afastar um pouquinho, o que é que você faria? Oh, Senhor, tem misericórdia. Jesus está dizendo assim, né, Vinilton? Eu vou me afastar, vocês vão ficar tristes. Mas é por pouco tempo. Daqui a pouquinho eu venho de novo, através do Espírito Santo. Eu vou colocar uma alegria no coração de vocês. E ele diz com muita clareza: essa alegria ninguém tirará de vocês. A alegria da vida do crente não está nas circunstâncias que ele vive. A alegria da vida do crente não vem da sua personalidade. Ah, pastor, eu sou alegre. Na hora que vem a dor, está chorando, desesperado. A alegria na vida do crente vem do Espírito Santo. É herança de Deus. É herança de Jesus. Oh, vocês estão entendendo? Qual é a herança que Jesus deixou para nós? Agora eu quero finalizar com algo muito importante. Jesus está indo. Ele vai morrer. Mas ele faz o testamento. O testamento é esse novo testamento que você tem na sua Bíblia. Nova aliança. E o testamento dele foi selado com o sangue dele. E se você quer saber a herança que Jesus deixou para você, leia o testamento. Sabe por que você está triste? É porque não está lendo o testamento. Sabe por que você está desanimado? Porque não está lendo o testamento. Porque aqui no testamento está deixando claro que Jesus me deixou sua paz, me deixou sua alegria, me deixou seu espírito. Ei, eu estou recebendo, aleluia, aqui no testamento, Jesus deixou certeza que vai voltar para me buscar. Aqui no testamento está dizendo que ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, eu não estou pregando para gente empobrecida, miserável, coitadinha, vitimismo, não. Eu estou pregando para gente que passou enriquecida. Nós somos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Nós somos herdeiros. A herança está garantida. Foi Jesus que nos deu.